Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Decidi fazer aqui uma curta série de 2 vídeos, onde basicamente irei montar uma antena helicoidal para o QL100, portanto é uma antena de emissão que vai trabalhar nos 2,4 GHz. Portanto, neste primeiro vídeo irei apenas montar a base da antena, dado que não tenho aqui todos os componentes necessários e ainda falta aqui algum equipamento também para fazer a medição da relação de ondas estacionárias. E basicamente vou então fazer aqui uma apresentação das peças que eu irei utilizar. Portanto, eu tenho aqui a base propriamente dita, tenho aqui o radomo. Isto aqui será então o suporte que eu irei utilizar para suportar a antena helicoidal. Não vou utilizar neste vídeo. Isto aqui é um molde para fazer então a antena. Tenho aqui então também a quinquilharia necessária para montar a base. Eu encomendei aqui estas três placas de circuito impresso, vou apenas utilizar uma como refletor. Portanto, eu no início iria utilizar esta peça que está aqui. Portanto, isto é uma peça que permite tornear uma chapa para fazer o refletor, mas decidi não fazer dessa maneira, decidi fazer com placa de circuito impresso, então vou apenas utilizar uma destas placas de circuito impresso. E já agora devo indicar aqui que vou utilizar aqui este LMB, portanto as dimensões da base e da placa de circuito impresso foram escolhidas de acordo com o LMB que eu vou utilizar, que é o Bullseye. Portanto, a base basicamente vai apertar em torno do LMB desta maneira. Antes de iniciar a montagem da antena, achei pertinente mostrar a página aqui do Delta Charlie 8 Papa Alpha Tango, tanto que foi quem concebeu a antena que irei montar. E nesta página do QRZ tenho então as instruções de montagem da antena helicoidal. São estas que estão aqui. E inclusivamente contei aqui também um link, que é este que está aqui, que vai ter então aos modelos das peças que eu usei. Portanto, eu ao todo vou usar 4 peças. Essas peças mandei imprimi-las em PETG. Portanto, era para utilizar 5 peças, mas só vou precisar de 4. E tenho aqui então todos os fecheiros. No meu caso, eu vou precisar então de imprimir o suporte, que aliás já está impresso. Vou precisar também do radomo. Vou precisar aqui do suporte do refletor para LMBs de 61 mm, que é o caso do Bullseye. E vou precisar também do molde para fazer helicoidal. Eu acabei por fazer também a encomenda desta peça, que é o ET2. Basicamente é uma peça para tornear, porque no plano inicial eu ia fazer o refletor em alumínio, mas depois decidi essa ideia, acabei por mandar fazer uma placa de circuito impresso, portanto fiz o projeto de acordo com as dimensões deste fecheiro que está aqui. Portanto, e segui estas dimensões para então criar aqui uma placa de circuito impresso que depois mandei vir pelo OSH Park. Portanto, a placa é esta que está aqui, é uma placa muito simples, uma placa de 2 camadas. As camadas estão ligadas à massa e em termos do diagrama do circuito é muito simples, usar apenas aqui um conector, um Amphenol 172243, que é um conector do tipo N, portanto ligado à massa e com o pino central a flutuar. Portanto, este pino central depois será ligado então à antena helicoidal. Caso opte por este método que eu usei, o projeto está disponível no OSH Park, portanto é possível encomendar 3 placas de circuito impresso, só que este método é assim um bocadinho mais caro, portanto vão sair por este preço que está aqui. Vou proceder então à montagem da base. Esta primeira fase então
é necessário sempre colocar a quinquilharia antes de mais para fazer então o aperto da base sobre o LMB. Portanto, eu escolhi material de aço inox. Portanto, tenho aqui uma porca sextavada M4, normalíssima, e tenho aqui um parafuso M4 também, com 25 mm de comprimento e cabeça Phillips de embeber. Portanto, eu começo então por colocar a porca nesta ranhura que está aqui, e depois o parafuso deste lado, de modo então a poder fazer o aperto. E cá está, portanto, pode reparar que a base já está a apertar. Portanto, isto é necessário fazer antes de colocar o refletor, porque depois de colocar o refletor já não vai ser possível colocar a porca. Tenho aqui a placa de circuito impresso que irá constituir o refletor. Portanto, tal como vem de fábrica, ela tem aqui algumas arestas que vêm do processo de fabrico. Portanto, eu primeiro vou ter que limar as arestas e normalmente o que eu costumo fazer é pegar numa lima e portanto ir limando, só que vou ter que fazer aqui isto para várias arestas. Estando então a placa preparada, portanto a placa é esta que vai ser o nosso refletor, o passo a seguir é então soldar o conector. Portanto, é uma operação muito simples. Mas provavelmente vou ter que dar aqui um calor com ar quente. Isto é um truque que eu uso com componentes grandes para facilitar o processo de solda. Eu devo dizer que com os pinos rentes à placa, portanto cortados rentes, o processo de solda realmente é um bocado difícil, mas é o que tem que ser, porque esta superfície do refletor vai ter que ficar plana, daí eu ter feito previamente o corte, portanto ter aparado os pinos. Poderá reparar que a solda já está a ir mais para baixo. Portanto, aqui o objetivo é, digamos, preencher aqui as vias. E cá está.
dar aqui mais um bocado de cover só para garantir que está direito. E cá está. Só se dar aqui um jeito. E cá está. Vou só tirar aqui um bocadinho de solda. Portanto, e cá está, já tenho aqui o conector soldado. Vou deixar aqui a placa a arrefecer e depois vou proceder à limpeza da mesma e já terei então a placa, portanto aqui o refletor prestes a ser montado. Falta então colocar o nosso refletor, portanto, que é feito de uma placa de circuito impresso na base, portanto vou então fazer isso. E portanto o refletor vai ser fixo com estes três parafusos, portanto isto são parafusos M3, portanto com comprimento de 8 mm, cabeça Phillips e mover. Portanto o que é que eu tenho que fazer? Tenho que verificar que este furo está alinhado, em primeiro lugar, mas não vou proceder à fixação ainda neste lado. Portanto vou primeiro colocar o parafuso num dos furos de baixo, garantir que está alinhado deste lado e eu devo dizer que estou a usar uma chave portanto de punho pequeno para não fazer muita força. Portanto, isto é só dar o aperto necessário, garantindo primeiro que o parafuso está alinhado. E cá está. Portanto, só falta aqui um furo. E cá está. Portanto, poderá reparar que os parafusos não sobressaem. Não sobressaem muito do refletor. Portanto, a ideia é essa. Por isso é que eu escolhi parafusos de 8 mm. E para terminar, vou só fazer aqui um teste. Portanto, vou colocar aqui o LNB.
e portanto a antena vai ficar com este aspecto. Portanto, o resto da montagem ficará para um vídeo futuro. Posto isto, espero que tenha gostado então deste vídeo, espero que o mesmo tenha sido esclarecedor. Se tiver alguma dúvida que queira colocar, por favor disponha que eu responderei e até uma próxima.